Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a poesia dessa grande escritora que é Alejandra Pizarnik, com o seu Árvore de Diana e os Trabalhos e as Noites. Quem já está acompanhando o canal há um tempo sabe que em 2021 eu coloquei como uma das metas de leitura tentar ler mais livros de poesia e eu tenho feito isso. Não consigo ler às vezes com tanta frequência assim, mas de tempo em tempo eu tiro um momentinho para colocar em dia isso, e aí eu acabo lendo vários livros de poesia para compensar aqueles meses em que eu fiquei sem. Então eu estou esperando sempre acumular um pouquinho de leituras desse gênero para trazer vídeo aqui para vocês. E no caso da Alejandra Pizarnik, que é essa poeta argentina, eu tinha 2 livros dela aqui que eu comprei recentemente na Feira do Livro da Unesp, que são esses que eu mostrei para vocês no começo, e aí eu resolvi ler os 2 de uma vez só, para poder fazer um vídeo duplo aqui para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que vale a pena também juntar dessa forma, já que ela é uma poeta tão significativa, não só para a literatura argentina, mas também para a literatura latino-americana como um todo, especialmente quando a gente pensa em poesia. Então eu vou comentar com vocês já já o que eu mais gostei nesses 2 livros e também fazer alguma outra relação com esses pontos fortes a partir da leitura do Octavio Paz, que é um grande crítico literário que fala sobre poesia. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. E além disso, a gente tem um canal no Telegram, onde eu coloco todas as notícias daqui e também faço algumas enquetes, converso com os inscritos e, enfim, se vocês quiserem participar, o link para entrar nesse canal do Telegram está aqui embaixo no box de inscrição, é aberto a todo mundo e eu gostaria muito de ver todos vocês por lá, porque assim a gente se aproxima um pouquinho mais. Além disso, para quem quer apoiar o canal, tem também um apoio coletivo, conjunto, uma assinatura aqui embaixo pelo Catarse, e fazendo isso vocês promovem o meu canal e fazem com que eu continue aqui produzindo vídeo 2 vezes por semana e trazendo muito conteúdo literário para o YouTube. Eu mostrei para vocês esses 2 livrinhos aqui no vídeo The Book Haul, um dos mais recentes que teve, porque eles entraram nessa grande compra que eu fiz na editora Relicário e eu gostei demais das edições e mostrei com alguns detalhes para vocês lá naquele vídeo. Mas assim, gente, aqui eu só deixo essa mensagem de que as edições são muito caprichadas, elas têm apresentações e elas têm pós-fácil. A tradução dos 2 livros foi feita pelo Davi Diniz e um dos livros tem a apresentação da Ana Martins Marques e o outro da Marília Garcia. Eu gostei muito mais do que a Ana Martins Marques falou, inclusive eu acho que ela faz a apresentação desse aqui, do Trabalho e as Noites, eu acho que ela faz uma análise muito completa, e aqui me pareceu que a leitura um pouco da Marília Garcia ficou meio, não sei, meio incipiente. Eu acho que ela não aprofundou algumas coisas, que ela só fez um levantado aqui de ideias genéricas, mas de qualquer forma dá uma luz, né, para quem for ler, é óbvio. Só que como eu fiquei mal acostumada com Ana Martins Marques, né, quando eu li isso aqui, eu achei que diminuiu um pouco o nível. Mas, de qualquer forma, eu gostei demais da experiência de leitura. E eu fiz uma coisa que eu não recomendo a vocês. Eu comecei lendo Pelo Trabalho e as Noites e depois eu li Árvore de Diana. O que eu senti com isso? Senti que a poesia tá bem diferente. Esse livro aqui, A Árvore de Diana, foi publicado antes. Se eu tivesse começado por ele, eu teria ido num crescendo e chegado ao ápice com O Trabalho e as Noites, que para mim é o melhor desses 2. Então, se vocês forem ler, eu sugiro que vocês façam o mesmo caminho, porque assim vocês vão gostar da obra dela, não vão ficar procurando nenhum defeito, não vão ficar comparando, enfim. São momentos diferentes em que ela escreve esses 2 livros, e isso é claro que
afeta a estrutura da obra, o conteúdo das poesias também. De qualquer forma, eu li esses livros muito rapidamente, os dois foram lidos em uma noite, na verdade, noites separadas, mas vocês entenderam, né? A duração de uma noite, e eu não consigo ler poesia de outro jeito. Eu vou lendo, leio um poema, paro um pouquinho, penso, sinto ele, depois eu passo para o próximo, ainda mais no caso da Pizarnik, que é uma escritora que reduz as palavras. Ela usa um vocabulário muito restrito e ela usa poemas também aqui nesses dois livros com um formato muito curto, muito enxuto. Era uma das preocupações dela, né? Escrever as coisas de uma maneira precisa, concisa, quase como uma cirurgia que ela faz aqui, escolhendo as palavras a dedo e trabalhando muito nessas formas. Às vezes, os poemas dela têm 3 versos só. É uma coisa muito curtinha mesmo, e é por isso eu acho que também eu li ele mais rápido do que outros livros de poesia. Mas isso não quer dizer que eu tenha lido com pressa, pelo contrário, eu li degustando e eu me deparei com uma autora que faz uma coisa que eu gosto bastante, que é esse jogo de imagens muito bem trabalhado, com palavras que não são tão comuns. A Pizarnik era uma poeta muito preocupada com as palavras, então ela não usava coisas do vocabulário cotidiano. Ela realmente tem um trato mais refinado aqui na sua escrita e eu gosto bastante disso, devo confessar para vocês. E eu acho que ela é muito elegante nessa poesia. Por falta de termo melhor, eu vou usar esse aqui. E eu acabei gostando muito do estilo que ela traz, mas especialmente do estilo do Trabalho e as Noites, porque eu acho que aqui os poemas conversaram um pouco mais comigo. Eles têm um formato diferente. O Árvore de Diana tem poemas numerados e não tem título, portanto é só um número. E aqui ela vai falando de várias coisas, mas um dos temas centrais da poesia dela é a morte, é a solidão, são esses desencontros. Então a gente vai ver isso nos dois livros e aqui especialmente. Eu gosto dele e eu não acho que ele seja o mais impactante, como eu falei para vocês. Tem poemas de 2 linhas, como esse aqui. Te alejas de los nombres que hilan en silencio de las cosas. É muito curto, né? Ah, eu esqueci de falar para vocês que ele é um livro bilíngue, então as 2 edições tem o original e tem a tradução, tá? Então não se preocupem, eu tô lendo em espanhol aqui os poemas, porque eu li em espanhol, na verdade, eu só passei os olhos pela parte em português, porque eu prefiro a poesia em espanhol nesse caso. Mas, ele ainda assim é um livro bem pungente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu gosto bastante. Ah, eu encontrei. Tá no poema 23. E aí diz assim: Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Essa imagem aqui, para mim, é uma das mais bonitas do livro. A rebelião consiste em olhar uma rosa até pulverizar os olhos. Ficar olhando tão incessantemente que acontece isso, né? Que acontece esse fenômeno com os olhos da gente. Eu acho que nisso ela traz uma imagem que é das que eu gosto mais. Uma imagem que nem sempre está presente nas poesias. Na verdade, o que eu menos gosto na poesia contemporânea, por exemplo, é a falta desse trabalho com imagens. Aqui, na Pizarnik, isso tem de sobra e é por isso que me encantou tanto. Sobre esse poder das imagens, eu quero comentar algo com vocês que vem do Otávio Paz. Nesse livro aqui, O Arco e a Lira, que saiu pela Kozak Naif, tem um trecho que eu acho muito importante sobre o papel da imagem, né, a relevância da imagem para a poesia. Ele vai analisando todos os elementos da poesia e, em certo ponto, ele faz um resumo de por que é tão importante que haja esse trabalho com a imagem e que alguns fazem isso melhor do que outros, né? Na página 117 dessa edição, ele diz o seguinte: a experiência poética é irredutível à palavra e, não obstante, só a palavra a expressa. A imagem reconcilia os opostos, mas essa reconciliação não pode ser explicada com palavras, exceto as da imagem, que já deixaram de sê-lo. Assim, a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos invade toda vez que tentamos exprimir a experiência terrível daquilo que nos rodeia e de nós mesmos. O poema é linguagem em tensão, em extremo de ser e em ser até o extremo. Extremos da palavra e palavras extremas, voltadas para as próprias vísceras, mostrando o reverso da fala.
o silêncio e a não significação. Aquém da imagem está o mundo do idioma, das explicações e da história. Para além, abrem-se as portas do real. Significação e não significação se tornam termos equivalentes. Esse é o sentido último da imagem, ela mesma. E aí ele vai explicando como isso é mágico quase, porque mesmo que a gente precise usar as palavras às vezes não dão conta daquela coisa que a gente quer expressar, e aí vem o recurso dessa imagem feita de palavras, né? Porque é só isso, é só assim que a gente consegue observar, sentir e, não sei, visualizar essa sensação que a pessoa que está escrevendo tem. Então aqui ele faz uma grande análise do poder dessa imagem, ressalta essa possibilidade de colocar num lugar só uma oposição tão extrema. A imagem ela fala por si, então a gente consegue fazer coisa dentro dela que não consegue de outra forma. E a Pizarnik, para mim, é a rainha das imagens bonitas e impactantes nesses dois livros. E como eu já falei um pouquinho sobre a Árvore de Diana, que eu gostei, mas não gostei tanto assim, eu vou passar agora a falar um pouquinho do Trabalho e as Noites, que foi um livro posterior e que para mim trouxe várias coisas bonitas e profundas e que me marcaram bastante. Aqui a gente tem poemas muito direcionados a uma outra pessoa, ou então a uma outra voz, ou ao próprio poema, ou à pessoa amada, a gente não sabe isso, porque ela escreve aqui se dirigindo a tu, a pessoa tu. E eu gostei demais que na tradução isso se manteve, porque a gente não usa muito o tu no português, né? Em algumas regiões sim, como na região em que eu moro, que é Rio Grande do Sul, mas não é em todo lugar que se usa no Brasil, então gera um certo estranhamento, né? Quando a gente lê a tradução com a poesia em tu, parece algo antigo, pelo menos, parece algo que a gente não usa mais. Mas no caso aqui do espanhol também acontece isso, porque especialmente na Argentina, a gente não tem o uso predominante do tu, a gente tem o uso do pronome vos, e tem toda uma conjugação diferente em relação a isso. Só que a Pizarnik escrevia em tu. E aí algumas análises aqui, inclusive que estão no livro, dizem que ela provocava esse estranhamento na própria língua materna, já que não era o padrão, né, usar esse pronome. E quando o tradutor escolhe manter isso, em vez de traduzir por você, eu acho que ele tem uma escolha muito, muito, muito acertada, então fiquei feliz por isso. Todo o mérito pro tradutor aqui, né, o Davi Diniz. E esse livro, gente, eu fui destacando todas as poesias da primeira parte, pelo menos, que são muito lindas. Ele tá dividido em algumas partes também, só que eu acho que são em duas partes aqui, diferente do outro que tá dividido em três. E nesse livro aqui a gente tem poesias nomeadas. E o que eu acho mais legal, tem algumas poesias que funcionam como um espelho, ou seja, numa poesia X aparece ali um verso e na poesia seguinte o título da próxima poesia é esse verso anterior e ela vai fazendo esses reflexos, né? Vai fazendo essa conversa, essa intertextualidade entre as próprias poesias. Parece uma continuação, mas não é necessariamente, então eu gosto muito disso. E aqui, claro que eu destaquei 1 milhão de coisas, e ela pode, muitas vezes, se dirigir com essa fala dela aqui na poesia ao próprio poema, o que é mais legal. Ela, que é uma poeta que dependia muito da palavra, né, que se sentia muito contemplada pela palavra, já que de outras formas isso não acontecia. Ela era uma poeta toda diferentona, toda solitária, toda... não sei, com algumas questões que ela não conseguia resolver de jeito nenhum, então ela usava a poesia para se expressar mesmo, assim, ela precisava disso. E aí é muito bonito ver como ela se relaciona com a forma poética. Tem um poema aqui, intitulado Poema, e que diz assim: Tu eliges el lugar de la herida, en donde hablamos nuestro silencio. Tu haces de mi vida esta cerimônia demasiado pura. Tu fazes da minha vida nessa cerimônia demasiado pura. Eu acho que aqui fica muito claro todo o amor que ela tinha por essa forma. Ela é uma pessoa que não conseguiu se enquadrar em nenhum dos papéis esperados para ela, nem no sentido de trabalhar, por exemplo, de se colocar no mundo trabalhando, de entender as instituições, de conseguir se movimentar e ser independente, uma adulta independente. E ela se dedicou interinamente à poesia, né? E é por isso, talvez, que ela tenha tido essa drasticidade na história dela. Para quem não sabe, né, a Pizarnik
se suicidou em 1972, porque ela foi ficando muito sem palavras, com várias coisas que aconteceram, com várias decepções da vida, da política, decepções amorosas. Ela foi cada vez menos escrevendo. Então, quando chegou no momento em que ela achou que não poderia mais escrever, ela acaba com a própria vida, né? Então, tem tudo isso envolvido. E ao mesmo tempo que eu não quero reduzir a escrita dela a esse fato, né? Porque muitas vezes a gente cai nesse erro. Então tá, tudo culminou no suicídio. Eu não quero fazer isso, mas também não quero deixar de lado a biografia aqui que eu tô comentando com vocês, porque isso faz toda a diferença. A própria biógrafa dela, que lançou uma biografia nos anos 90, ela fala sobre isso, né? Que a biografia da Pizarnik está inscrita nas suas poesias. Nesse caso, é algo indissociável, né? Se antes a gente tinha essa preocupação de diferenciar o poeta, a pessoa que escreve, né, do eu lírico aqui, nesse caso é muito da Pizarnik mesmo. E é por isso que eu estou comentando com vocês esses dados. E, enfim, ela procurou, da forma como pôde, escrever sobre as suas impressões de mundo e tal, e, enfim, chegou um momento em que ela não conseguiu mais fazer isso. De todo modo, deixou uma obra muito, muito importante, muito relevante, deixou coisas em prosa também. Eu não sei, não encontrei em português, e espero que esteja por sair em alguma editora, porque além das poesias, a gente tem em espanhol, por exemplo, a edição da poesia completa, das prosas, e tem também os diários dela, maravilhosos, e eu fico muito curiosa para conhecer um pouquinho mais, porque ela, além de tudo, né, além de escrever, ela gostava muito dessa imagem que ela construiu para ela, né, dessa poeta maldita, como outros tantos. E na Argentina eles falam que ela foi a primeira mulher a se incluir nessa lista de poetas malditos, que só tinha homem, e ela representa, né, as mulheres nisso. Ela, enfim, uma mulher que era completamente fora de padrão de beleza, de padrão de comportamento, uma mulher com um aspecto muito andrógeno, com uma voz muito grave, que não se enquadrava também em papel de gênero. Ela era bissexual, mas também não falava sobre isso, para ela não importava. Então, assim, é uma figura e tanto. Se vocês colocarem aí no Google, vocês vão encontrar vários documentários, imagens dela, notícias, coisas assim. E gerou muita polêmica, é óbvio, mas eu não tô aqui para falar dessas coisinhas pequenas, eu tô aqui para falar da poesia dela, né? Então, quero só comentar por fim algumas coisas que a Ana Martins Marques fala aqui nesse prefácio. Uma das coisas que ela fala é sobre esse vocabulário reduzido, que eu já comentei com vocês, e ela elenca, inclusive, uma lista de palavras que se repetem, né? Por exemplo, noite, silêncio, sombra, são essas palavras-chave, né? Um vocabulário restrito da Pizarnik. E a concisão dos poemas também, que aparecem em outros momentos, em outros livros, poemas muito breves, e aí uma expressão que eu acho fantástica, de uma terrível limpidez. Todo mundo diz que ela trabalhava muito nessas pequenas poesias, né? Porque ela procurava ser o mais breve possível e o mais precisa possível. E aí ela fala também dessa linguagem que ela usa um número reduzido de palavras que quase sempre são nobres, sem concessões ao coloquialismo ou ao pop, em que a gente percebe uma ausência quase total de lugares identificáveis, ela não faz essas referências históricas e geográficas, e em que ela usa cenas cotidianas, né? Enfim, uma atmosfera noturna e soturna e uma radical negatividade. Além disso, ela fala de um deslocamento, né, entre do sujeito com ele mesmo. Eu acho isso fantástico também porque ela tem uma poesia linda que diz algo como entre mim e a que me creio, né? Porque existia uma distância entre quem ela era e aquilo que ela acreditava que ela era, enfim, e isso aparece também nas poesias. Aparecem todas as personas como ela se via, né? E também essa questão da ausência que é muito forte na escrita dela. Essa ausência que também se demarca pela forma como os poemas estão dispostos na página, por exemplo, mas que também estão em palavras. Tem um poema que eu acho que está no outro livro, não sei se eu vou encontrar agora para falar para vocês, que é Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia, alguma coisa assim, que eu acho fantástico também. Então, era uma pessoa que sentia muito a ausência, a solidão, que sentia muito essa incompreensão do mundo. Ela dizia que não era desse mundo
E todo mundo que conheceu ela, todas as pessoas, os amigos, os familiares diziam que realmente ela não era desse mundo. Ela tinha algo de incompatibilidade com a vida na Terra. E aí ela escrevia, ela trabalhava isso escrevendo. Na medida em que ela foi perdendo a capacidade de escrever, de não conseguir se expressar, foi acabando, né, metaforicamente a vida dela. Então, eu gosto muito, gostei demais dessas poesias. Vou ver se eu acho uma outra aqui para ler para vocês antes de encerrar o vídeo. Mas, assim, eu fico muito feliz de que ela esteja publicada aqui no Brasil com edições tão caprichadas, porque ela merece, sabe? É uma poesia muito, muito potente e que eu acho que precisa ser mais conhecida. Tem um que diz assim, Tu voz. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema, rehén de tu dulce voz, petrificada en mi memoria, pájaro asiduo a su fuga, aire tatuado por un ausente, reloj que late comigo para que nunca despierte. Aqui também é uma outra imagem maravilhosa, né? Reloj que late comigo para que nunca despierte. Essa ideia do relógio marcando o tempo, mas marcando para nunca acordar, né? Para nunca, em vez de despertar, para não despertar, na verdade, né? E, enfim, essas coisas da imagem que eu já tinha comentado com vocês antes. Tem um outro que se chama Invocaciones e diz: Insiste en tu abrazo, redobla tu furia, crea un espacio de injurias entre yo y el espejo. Crea un canto de leprosa entre yo e la que me creo. Aqui o que eu tinha tentado falar antes para vocês, dessa diferença, desse espaço que existe entre eu e la que me creo, entre eu e quem acredito que eu sou, e ela faz esse tipo de pedido, de invocação a todo tempo. O que eu falei para vocês de espelho, por exemplo, tem num poema chamado Quarto Solo, o seguinte: Se te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, taraná, taraná. Ela segue falando isso. E aí ela pega esse La verdad de esta vieja pared e coloca na poesia seguinte como título: La verdad de esta vieja pared, que es frío, es verde, que también se mueve, llama, jadea, grasna. Então ela vai fazendo essa continuação assim, e eu ainda não tinha visto acontecer isso na poesia de ninguém. Por isso talvez tenha me chamado a atenção. Tem várias poesias para o silêncio, e ela chega a fazer uma só sobre o silêncio e depois pido ele silêncio, literalmente, né, pedindo silêncio. E ao mesmo tempo ela tá usando um monte de palavra, né? Isso é mais legal. Eu poderia fazer um sarau aqui e ficar lendo esse livro pra vocês, mas não vou fazer isso hoje. Quem sabe no futuro eu faço. Por enquanto, eu deixo só a recomendação, gente, de que vocês conheçam a escrita da Pizarnik. Acho que vocês vão gostar. Acho que são poemas fáceis de compreender para quem nunca leu. E também poemas que vão mostrar um grande trabalho com a linguagem, que era uma preocupação da Pizarnik mesmo, e que eu acho que faz valer a pena qualquer coisa. O que eu menos gosto na literatura é quando o autor tem preguiça de trabalhar, de lapidar, e aqui não é o caso. Ela faz isso muito bem, ela é uma escritora excelente e muito refinada. Então, eu deixo essa recomendação para vocês e espero mesmo que confiram. E depois, se vocês lerem, me contem aqui o que vocês acharam. É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.